Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje a gente vai fazer a nossa escalação do nosso time de valorização e nosso time de bons e baratos. Simbora lá pro Vitão? Pessoal, esse aqui é o nosso time de valorização do canal, tá? Olha, é o Mané Cartola, né? Quem quiser acompanhar aí as rodadas, certo? Fez 63,33 de pontuação na última rodada, né? É uma pontuação boa para um time de valorização, já que aqui a nossa intenção não é pontuar com esse time, né? E sim valorizar, tá? A média dos cartoleiros foi 40,33, então ficou bem acima da média dos cartoleiros e valorizamos 11,31 cartoletas. Chegamos ao patrimônio de 277,61, né? Vamos ver como é que ficou a nossa posição no ranking nacional por patrimônio, né? A gente estava ocupando a posição 615 do nacional, né? Tínhamos perdido algumas posições. Vamos ver aqui por patrimônio, né? Ó, ganhamos várias posições e estamos na posição 485 do ranking nacional. Exatamente. Um universo de mais de 8 milhões de cartoleiros, de 8 milhões de times, estamos entre os 500 times mais ricos do Cartola. Então, se você ainda está precisando de cartoleta, cola nesse time aqui, tá? Pessoal, vamos lá direto para a escalação, como a gente sempre faz, né? Como são dois times, para ser mais rápido, a gente já deixa, né, a nossa escalação pronta, tá? Esse aqui é o nosso time de valorização. Como vocês podem perceber, todos os jogadores estão bem desvalorizados. A grande maioria deles aqui valoriza mesmo negativando, tá? Vamos agora fazer rapidamente aqui a explanação de um por um, tá? A gente colocou o Everson no gol, porque o Everson tem uma boa média fora de casa, tá? Se a gente for verificar aqui, ó, goleiros, mínimo para valorizar, tá? O Everson é o goleiro que menos precisa de pontos para valorizar, menos 2,1. A média dele fora de casa é 8,2, tá? Ele tem pontuações muito boas aqui, ó, jogando fora de casa, certo? E como a Chapecoense dentro de casa, tá? Costuma realmente acuar, agredir seus adversários, né? Então a gente tem a esperança aí, a convicção, né? Na verdade, de que a Chapecoense vai exigir muito do Everson e quem sabe ele vai fazer muitas defesas difíceis e valorizar bastante, tá? Outro jogador aqui, o lateral que a gente vai escalar é o Moisés. Moisés na 15ª rodada foi expulso, não jogou na 16ª, certo? Mas o Moisés é um bom lateral para Cartola. Já tem 31 roubadas de bola na competição, é o segundo lateral que mais rouba bola no Cartola. Tem um confronto favorável contra o CSA. E aqui, ó, se a gente for ver, certo? Laterais que menos precisam de pontos para começar a valorizar, o Moisés é o segundo, tá? O Moisés começa a valorizar a partir de menos 1,9. Certo? Tudo bem que o Moisés, as pontuações dele, as melhores, como costumo dizer, são fora de casa? Sim, são fora de casa. Pode perceber. Só que o CSA cede em média 6,99 pontos para laterais, certo? E a maioria desses pontos são para laterais esquerdos. Por esse motivo, então, a gente está botando aí o Moisés, nosso time de valorização, tem tudo para valorizar bem. Nosso outro lateral é o Wagner, que costuma fazer bons pontos dentro de casa. Vai pegar a equipe do Atlético Mineiro, né? Que não se sabe ao certo aí se eles vão poupar ou não para a Sul-Americana. Mas se o Wagner realmente jogar dentro de casa, dentro de Itaquera, o Corinthians sempre é muito forte defensivamente. Se manter o SG aí, roubar uma outra bola, tem tudo para valorizar e valorizar bastante. Já que o Wagner está precisando de apenas 1,2 para começar a valorizar. E tem médias em casa, né? Jogando em casa de 6,93. Ok? Nossa dupla de zaga, a gente vai tentar aí confiar no SG do adversário. Se bem que a gente tá precisando, a gente tá buscando aqui só valorização, né? Vamos escalar o Anderson Martins, tá com poucos jogos aqui no Cartola, certo? Tá com uma média baixa, mas se a gente for aqui no Olheiro FC e verificar zagueiros, o mínimo para valorizar, tá? Ó, o Klaus, que é um dos zagueiros ali, ó, tem média de 2,4 em casa, só que tá precisando de menos 2,3 para começar a valorizar, tá? O Botafogo cede em média 3,17 pontos, né, para zagueiros adversários jogando fora de casa. Ou seja, a média dele e os pontos cedidos pelo Botafogo são muito superiores ao que ele precisa para começar a valorizar. Então o Klaus aí é uma boa, que é o nosso outro zagueiro. E a gente vai dar uma olhadinha agora no Anderson Martins aqui, ó. O Anderson Martins está precisando de menos 0,3 para começar a valorizar. Tem média em casa de 2,6, mas tem apenas 3 jogos, certo? O Grêmio jogando fora de casa cede em média 3,06 para zagueiros adversários. E como o Grêmio vai poupar aí para Libertadores, tem tudo aí pro Anderson Martins e bem, quem sabe, manter o SG aí e conseguir valorizar bem pro nosso time.
Nosso meio de campo a gente vai colocar o Cícero, que não jogou na última rodada, né? Tava suspenso, mas já tem 3 gols na competição, uma assistência e 18 roubadas de bola, tá? O confronto é difícil, mas a gente tá buscando aqui apenas a valorização. E como o Cícero, ele é o pêndulo do meio de campo aí desse time do Botafogo, né? Aqui, ó, o Cícero é o meio de campo para essa rodada que menos precisa de pontos para começar a valorizar. Menos 0.6. As pontuações dele fora de casa, ele dão uma média de 3.07. Ele tem boas pontuações aqui fora de casa, principalmente quando faz gol. Eu sei que contra o Internacional vai ser difícil fazer gol, mas qualquer pontuação aí do Cícero aí vai dar para ele aí uma valorização, e é isso que a gente busca nesse time, tá? Nosso outro meio de campo vai ser o Márcio Araújo. O Márcio Araújo é um dos maiores ladrões de bola do Cartola, tem uma regularidade muito grande, certo? E o Márcio Araújo, vamos ver quanto é que ele precisa para valorizar. Menos 0.1. Qualquer roubada de bola dele aí já vai estar valorizando, tá? Tem uma média em casa de 4.1, certo? Pode ver, as pontuações dele são boas dentro de casa, tá? Ele é o tipo de jogador que sempre vai te entregar ali 3, 4, 5 pontos em roubadas de bola, tá? Vai enfrentar a equipe do Santos, que tende sempre a ter a posse de bola, né? Mesmo jogando fora de casa, sempre é muito ofensiva, e isso vai possibilitar as roubadas de bola do Márcio Araújo. Nosso terceiro meio de campo vai ser o Vitor Bueno, que parece que pela primeira vez vai ganhar uma oportunidade aí do Cuca para sair jogando, certo? Já tem 1 gol na competição, 7 roubadas de bola. Vai enfrentar possivelmente a equipe reserva, né? Ou alternativa do Grêmio, tá? E se a gente vier aqui, ó, no Vitor Bueno, onde é que tá o Vitor? A gente vai perceber que ele tem uma média em casa de 3.23, precisa de apenas 0.1 para começar a valorizar. E ele tem umas pontuações interessantes aqui, ó. A maioria desses jogos ele entrou no decorrer da partida, inclusive fazendo gol, né? Então quem sabe agora que ele vai sair jogando, vai aumentar as possibilidades da média dele aumentar, e com isso ele fazer uma boa pontuação para valorização, certo? Nosso ataque aqui a gente vai com o Nico Lopes, tá muito mal, mas muito mal na competição mesmo, certo? Inclusive ele até tá aqui entre os prováveis, porque é quase certo que perdeu a vaga de titular para o Rafael Sobis, tá? Pode ver aqui, ó, o Nico tá precisando para valorizar pouquíssimo, né? Então a gente vai botar ele mesmo, sabendo que ele tá mal, ele precisa de menos 0.6 para começar a valorizar. E a média em casa dele é 3.42. O Nico aí tá numa secura de gols enorme, inclusive o último jogo contra o Corinthians negativou. Mas como o confronto contra o Botafogo é favorável, certo? E dentro do Beira-Rio o Inter sempre é muito forte, a gente vai escalar o Nico, tá? A média cedida pelo Botafogo para atacantes adversários é 2.57, tá? Mas o Nico tá precisando de pouco. 0.6 para começar a valorizar, e a gente vai dar essa oportunidade para ele aqui no nosso time de valorização. Nosso outro atacante, inclusive o nosso capitão, é o Bruno Henrique, certo? Tem um confronto difícil com o Palmeiras, tem, mas o melhor ataque da competição é do Flamengo, certo? Então tem tudo pro Bruno Henrique bem, mesmo porque o Bruno Henrique tá precisando de pouco para valorizar. A média dele dentro de casa é 11.73, mas ele precisa de apenas 1.7 para começar a valorizar, tá? Então acredito que nesse confronto, mesmo sendo um confronto difícil contra o Palmeiras, tem tudo aí pro Bruno ir bem, tá? E valorizar bem também. Nosso último atacante é o Everaldo, certo? O Everaldo é o destaque da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, já tem 8 gols, uma assistência, 38 finalizações, né? É um jogador muito participativo, vai enfrentar a forte equipe do Santos, o Santos vai em busca provavelmente da vitória lá em Chapecó, certo? Mas como o Everaldo é bem participativo, finaliza muito, tá precisando de apenas 1 ponto para começar a valorizar, e a média em casa dele é de 9.29, certo? E ele ainda tem um bônus porque ele é o batedor de pênalti oficial da Chapecoense. Tem tudo aí pro Everaldo ir bem, certo? Mesmo não marcando gols, vai valorizar, e vai valorizar bem, tá? O técnico a gente escolheu o Cuca porque é o técnico que está mais desvalorizado e tem um dos melhores confrontos para a rodada, porque apesar de ser o Grêmio, né? A camisa pesa, mas o time alternativo do Grêmio não vem muito bem. Ganhou o último jogo do Atlético Paranaense, né? Dentro da arena do Grêmio, mas nos últimos 5 confrontos que o Renato tinha utilizado esse time aí, tinha empatado alguns e perdido a maioria, tá? Então o Grêmio com o time titular sempre é muito forte, mas com o time reserva alternativo, né? O favoritismo já cai já pro lado de São Paulo jogando em casa. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui só para mostrar, para finalizar. Técnico. Ó, o técnico que menos está precisando para valorizar é o Cuca. Menos 0.9. A média dele em casa é 4.87. O confronto é bom. São Paulo vai em busca da vitória dentro do Morumbi, né? Para encostar no topo da tabela novamente. Então tem tudo aí pro Cuca e bem. Certo? Então esse aqui é o nosso time de valorização do canal. Custando 121.89 cartoletas, tá? A gente vai com o Everson dos Santos, né? Nas laterais o Moisés e o Wagner.
né? Nossa dupla de zaga, o Anderson Martins do São Paulo e o Klaus do Internacional. Nosso meio de campo, Cícero, Botafogo, Márcio Araújo da Chapecoense e o Vitor Bueno do São Paulo. Nosso ataque, Nico Lopes do Internacional, Bruno Henrique do Flamengo como capitão e Everaldo da Chapecoense. O técnico é o Cuca. Tá certo? Então esse aí é o nosso time de valorização para a 17ª rodada. Pessoal, vamos para o nosso time de bons e baratos então. Nosso time de bons e baratos, diferente do time principal, né? Fez 77 pontos. Pontuação muito boa para a rodada que foi. A média de cartoleiros foi 40 pontos. E diferente do nosso time de valorização que a gente acabou de ver, que valorizou mais de 11 cartoletas, né? Nosso time de bons e baratos foi a decepção da rodada. Mas tudo bem, eu costumo dizer que time de bons e baratos ele não foi feito para pontuar, né? Ele foi feito para lhe dar a opção para você pegar um ou outro jogador aqui e colocar no seu time principal, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, na nossa escalação, nem vou me ater muito, certo? Mas o Pedro Henrique não jogou, tá? Tava provável, acabou não jogando. Léo Senna foi expulso, tá? Negativou e negativou feio. O Gerson pela primeira vez estava mantendo uma regularidade, negativou também, certo? Ficamos sem o Pedro Rocha, deu uma indisposição estomacal, também não jogou. Enfim, né? Daí só por aí brincando, já são 5 jogadores, realmente daí fica difícil de pontuar bem. Mas eu também não quero ficar aqui dando desculpa, a gente sempre tenta garimpar aí as melhores opções para você entre jogadores aí baratos, abaixo de 10, 11 cartoletas que possam se encaixar bem no seu time, né? Se você não tiver patrimônio suficiente para escalar um time mais forte. Tá ok? Vamos lá para a escalação então. Já vamos mudar o nosso esquema aqui ó, para 4-3-3, certo? Nessa rodada tem muito atacante. Pessoal, já deixei o time pronto aqui de bons e baratos, né? Vamos ver se dessa vez a gente placa aí. Eu sei que é um pouco difícil porque os melhores jogadores são os mais caros que tem as melhores médias, né? Então como a gente sempre é honesto aqui e faz um time de bons e baratos realmente até sem cartoletas, né? Pra não ficar enxertando muito, senão não é bons e baratos, né? E como eu sempre falo, a pontuação desse time não é o principal. O principal é o desempenho individual de alguns jogadores que podem ser aqui filtrados, garimpados por você, para você botar no seu time principal na falta de cartoletas, certo? Então vamos lá rapidamente aqui para nossas escolhas, né? Escolhemos por gol o Cássio, né? O Cássio está com uma média de 4,37, certo? Está custando apenas 7,60 pontos, 7,60 cartoletas, tá? O Cássio tá bem desvalorizado, inclusive até para valorização é uma boa. E o Atlético Mineiro é o segundo time que mais cede pontos para goleiros, tá? Jogando fora de casa. Aqui, ó, vamos aqui nas estatísticas, rapidamente, certo? Pontuações médias para goleiros nas últimas 3 rodadas, para ficar mais, né? Ó, prestem atenção aqui, ó. Quem mais cede é o Ceará, tá? Série média 11 pontos nos últimos 3 jogos jogando fora de casa para goleiros adversários. Mas o Santos já tá no nosso time principal, né? E quem é o segundo que mais cede é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nos últimos 3 jogos que jogou fora de casa cedeu em média 10 pontos para goleiros adversários. Então, além da defesa do Corinthians ser muito sólida, né? Tomar poucos gols, ser a defesa que menos sofreu gols no campeonato, tem grande chance do Cássio ser exigido para fazer uma ou outra defesa difícil e quem sabe pontuar bem até passar dos 10 pontos, tá? Nossos laterais aqui a gente vai com o Zeca, certo? O Zeca tem 27 roubadas de bola na competição, tá? Tá bem baratinho, custando 7,44, né? A média é 4,12. O Internacional dentro de casa sempre é um time muito forte, é o terceiro melhor mandante da competição, né? Então a gente escalou o Zeca pelo preço, pela média e pelo confronto, tá? O nosso outro lateral é o Egídio, muito parecido com o Zeca, tá? É ladrão de bola nato, tem 17 roubadas de bola na competição, só que diferentemente do Zeca, o Egídio chega com mais qualidade à frente, tanto é que já tem uma assistência, tá? Percebam que vira e volta aqui o Egídio consegue entregar aí acima de 6 pontos, tá? Tá custando 9,33 cartoletas, certo? Tá com uma média de 4,47, vai enfrentar a equipe do Vasco, certo? A equipe do Vasco que melhorou muito, mas o Cruzeiro vai jogar em casa, né? Tá motivado aí com a chegada do Rogério Ceni, tomou aquele gol de bobeira ali no final contra o CSA, mas acredito que o Rogério vai dar um jeito aí no Cruzeiro, né? E tem tudo para ir bem aí nesse final de semana, tá? Nossa dupla de zaga, a gente vai com o Lucas Veríssimo, certo? Quem fazendo um excelente campeonato brasileiro, vai enfrentar a equipe da Chapecoense na Arena Condá, né? Mas o Veríssimo já tem 33 roubadas de bola na competição, ficou 6 jogos sem sofrer gols e já tem 1 gol, tá? O Veríssimo aqui, já mostrei em várias oportunidades, mas eu sempre quando eu escalo ele, mesmo jogando fora de casa, eu gosto de ressaltar isso, tá? Zagueiros, né? Aqui o Lucas Veríssimo, ó. O Lucas Veríssimo, as médias dele são melhor fora de casa, tá?
Percebam aqui, ó, as pontuações dele fora de casa. Geralmente ultrapassam 5 pontos, mesmo quando sofre gol, tá? Então o Veríssimo geralmente joga melhor fora de casa, tá? Do que dentro de casa. E o Santos tá aí como vice, né? Na tabela, vai querer buscar os 3 pontos. Nos últimos 3 jogos empatou uma e perdeu 2, né? Então precisa recuperar aí. De repente aí a Chapecoense vai acabar pagando esse pato aí, porque queira ou não queira, a equipe da Chapecoense tá bem complicada a situação na competição, não conseguiu se encontrar ainda, né? Tá na zona de rebaixamento e é uma grande oportunidade aí pro Lucas Veríssimo ir bem nessa rodada. Certo? O nosso outro zagueiro vai ser o Juninho. Juninho, depois que foi emprestado pelo Palmeiras, vem mantendo uma certa regularidade, já tem 7 roubadas de bola na competição, ficou 4 jogos sem sofrer gols, tá custando apenas 5,83 cartoletas, bem baratinho, e o confronto contra o CSA favorece, né? Já que o CSA só marcou 1 gol de 6 partidas que jogou fora de casa, ok? Nosso meio de campo aqui, a gente vai com o Gustavo Campanharo, né? Gustavo Campanharo tá numa crescente muito boa, tá? Tá com pontuações altas. Depois que ele foi deslocado um pouquinho para trás para jogar, ali quase que do lado do Márcio Araújo ali, ele tá roubando muita bola e tem liberdade para chegar na frente, finaliza bem, enfim, né? Então é um jogador bem completo, melhorou muito o desempenho dele no Cartola devido a esse posicionamento, tá? Tá custando apenas 7,62 cartoletas, tem tudo para ir bem nessa rodada, certo? Outro jogador é o Nonato, muito parecido com o Gustavo Campanharo, certo? É um jogador que tem facilidade de chegar à frente, mas joga um pouquinho mais recuado, geralmente próximos aos volantes ali, rouba muita bola, né? Já tem 2 gols na competição, uma assistência e 34 roubadas de bola. Confronto contra o Botafogo, como eu disse, favorece. Botafogo é um time que geralmente complica os jogos dos seus adversários, né? Quando joga fora de casa como visitante, mas o Internacional é o terceiro melhor mandante da competição. Tem tudo para ir bem nessa rodada, certo? Nosso último meio de campo vai ser o Soteldo. A gente tá apostando aí na ofensividade dele. Sei que o Soteldo não tem pontuações muito boas fora de casa, mas tá custando apenas 7,25 cartoletas. Vale a pena ir dar uma arriscada aí, até mesmo a título de aposta, contra a equipe da Chapecoense. Quem sabe ele pode até marcar um gol, dar uma assistência nesse jogo. Nosso ataque a gente vai com o Marcelo Cirino, que vem jogando muito bem pelo Atlético Paranaense, tá? Tá com uma média de 4,45, certo? Custando apenas 8,68 cartoletas. Já fez 4 gols na competição e deu 2 assistências, tá? Tá sendo bem participativo nas jogadas ofensivas do Atlético Paranaense, tá? Ele e o Rony ali, né? Estão conseguindo ali armar bem as jogadas ofensivas e finalizar muito ao gol adversário. Contra a equipe do Ceará tem tudo aí para ir bem aí, já que o Atlético Paranaense na Arena da Baixada sempre é muito ofensivo, né? O gramado sintético ajuda e tem outras questões extra-campo lá, como a torcida, sempre embalando o time. Então tem tudo aí pro Marcelo Cirino ir bem, tá? Na frente aqui a gente vai dar mais uma chance pro Pedro Rocha, já que deu dor no estômago dele, né? No último jogo não pôde jogar. Então a gente vai botar ele aí contra a equipe do Vasco da Gama. Tá custando apenas 10,84 cartoletas, tem uma média de 3,48. E nosso último atacante vai ser o Luca, né, do Bahia. Como eu falei, o confronto contra o CSA favorece. Até acredito que nessa rodada você tem que ter pelo menos um atacante do Bahia no seu time, ou o Gilberto, ou o Arthur, ou o Luca. Porque realmente tem tudo aí pro Bahia vencer o jogo contra o CSA e vencer bem, tá? De técnico a gente vai com o Fábio Carrilli, certo? Que sempre mantém boas pontuações com as médias gerais de seus atletas, principalmente pelo fato do Corinthians manter em o SG, tá ok? Ter essa facilidade de não sofrer gols do Corinthians, tá? Então esse aqui foi o nosso time de bons e baratos, custando 100 cartoletas, 45, né, para a 17ª rodada. A gente vai com o Cássio no gol, né, nas laterais o Zeca do Inter e o Egídio do Cruzeiro. A dupla de zaga é Lucas Veríssimo do Santos e o Juninho do Bahia. Nosso meio de campo, Gustavo Campanharo, que está com a braçadeira de capitão. O Soteldo, né, que praticamente a gente está jogando num 4-2-4, já que o Soteldo está aqui como meia no Cartola, mas é atacante da equipe do Santos. E o Nonato do Internacional fechando nosso meio de campo. Na frente a gente está com o Marcelo Cirino do Atlético Paranaense, o Lucas do Bahia e o Pedro Rocha do Cruzeiro. Técnico Fábio Carrilho. Feito então, gente, esse aí é o nosso time de bons e baratos para a 17ª rodada, né? Vamos ver se dessa vez a gente faz uma pontuação melhor aí com esse time. Lembrando que não é para você pegar e copiar o time, você que tem pouca cartoleta. Você tem que pouca cartoleta, você tem que ir lá no time de valorização para conseguir 10 a 15 cartoletas por rodada, para daqui 3 rodadas pegar, se espelhar no time principal, pegar uma ou outra peça ali, e se faltar uma cartoletazinha ou outra, pegar jogadores do time bons e baratos. Não é para você pegar o bons e baratos e já escalar direto. A chance de dar certo não é tão grande assim, como o time principal, por exemplo. Tá? Você tem que saber, se você tem pouca cartoleta, procura um time de valorização. Se você tem um pouco mais de cartoleta,
foca no time de principal, faltou, busca um outro jogador aqui no Bons Baratos. Essa é a intenção do time de Bons Baratos. Tá certo, gente? Então é isso, né, pessoal? Time de valorização do canal escalado para a 17ª rodada, certo? Time esse de valorização que tá aí entre os 500 mais ricos do Cartola, é isso mesmo. É só olhar lá no Nacional, tá? E filtrar por patrimônio, você vai ver que o time do canal de valorização tá entre os mais ricos. No universo de 8 milhões de cartoleiros, aí um pouco mais de 8 milhões de times. Nosso time tá entre os 500 mais ricos. Não é fácil não. Aí nosso time de valorização também escalado, né, para essa 17ª rodada, tá? Vai ter um vídeo de revisão na sexta-feira, onde a gente revisa esses dois times e o time principal também. Quem quiser saber a escalação do time principal, é só clicar aqui, ó, vai ter um cardzinho, ou aqui embaixo vai ter a descrição do vídeo também, certo? Gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like, isso é muito importante pro canal, dá essa moral pra gente, tá? Se não é inscrito, aproveita, se inscreve, vai valer a pena. Eu ajudo você a escalar no seu Cartola até o final do ano. Vai ser 3 vídeos por semana, bons e baratos, valorização, time principal, vídeo de revisão dos 3 times, certo? No mais, gente, um grande beijo no coração, a gente se vê sexta-feira no vídeo de revisão. Vamos que vamos, fui!